Fala, meus amigos, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Estação e Cara de Rádio de Web. E nós estamos no nosso programa semanal Psicopapo mais uma vez. Vamos bater um papo aqui muito bom. Eu sou o psicólogo Pablo Cordeiro, ao meu lado está o Thiago Caltabiano, também psicólogo. Boa tarde a todos, boa tarde aos pessoal que está aqui com a gente, o nosso amigo Juan. Dom Juan. Carcereiro. Estamos aqui mais uma vez numa tarde agradável de segunda-feira, trazendo algum tema de grande interesse para vocês. Que tema que a gente vai falar hoje, Pablo? Então, a frase do dia para desenvolver a personalidade é: compulsões, o que eu preciso saber sobre isso? Compartilhando aqui nas redes sociais, então você já pode entrar também na página do Psicopapo e do Desenvolvendo Personalidade, que dentro de alguns segundos estará disponível lá. E ao mesmo tempo que a gente já vai também cumprimentando os colegas do Facebook que está nos acompanhando também, para deixar o seu comentário aí, perguntas se tiverem ou qualquer observação que tenha a respeito disso. Inclusive relatos, né, de pessoas que são compulsivas. Entretanto, existem pessoas que acabam sendo compulsivas e não se percebem, não notam que possuem uma tendência à repetição de comportamentos, né? E isso é uma coisa interessante de se pensar e refletir aqui, porque acontece que as pessoas vão tendo comportamentos, né, que são prejudiciais a si, ou às vezes nem tão prejudiciais assim no primeiro momento, mas são comportamentos que até trazem prazer, como a alimentação, por exemplo. Mas depois, a médio prazo, longo prazo, ou até também, por que não, a curto prazo, percebem que o comportamento repetitivo, as práticas da repetição, acaba se tornando super prejudiciais, e é o que a gente quer conversar hoje. Né, Thiago? Pois é. Eu acho que todo mundo em algum momento já se questionou se era compulsivo, se tinha algum problema com compulsão ou não. E não é nada de muito estranho, né? Porque em algum momento todos nós somos compulsivos por algo. Seja por um chocolate, seja por um mutirão de episódios de uma série, seja por prazeres, né? Sexo de vez em quando, muitas coisas. Às vezes, quando as pessoas sentem que passam do limite, elas perguntam se elas são compulsivas. Mas eu vou voltar um pouco antes disso, já vou falar sobre como você identificar se é uma compulsão ou não. Lembrando que a compulsão ela é resultado de um outro movimento, que é a ansiedade. Então é importante você que está nos ouvindo lembrar que quando você está num movimento de compulsão, possivelmente vem atrelado a uma ansiedade específica. Então a gente entende que o quê? Vamos supor, se você começa a reparar, se você tem compulsão, ou se você conhece alguém que tem compulsão, começa a reparar em que momento que você ou a pessoa tem compulsão. Então provavelmente depois de uma dificuldade no dia, por exemplo, você tem que entregar um relatório, ou você tem que fazer uma apresentação e você fica muito ansioso, ansiosa. E aí, de repente, você se pega comendo uma caixa de bombom inteira, ou sai de uma reunião, você vai, come uma pizza toda. E aí vem depois a culpa, né? Você fica pensando, por que eu fiz isso? Por que aconteceu isso? Então, quando a gente trata no consultório a compulsão, nós não tratamos só a compulsão, a gente trata a ansiedade que traz junto com ela na bagagem a compulsão. A gente acha importante falar sobre isso porque esse é um tema que é pouco discutido. As pessoas têm muita vergonha de falar disso. As pessoas é meio que um tabu. As pessoas não... por exemplo, eu recebo muitas pessoas no meu consultório que elas têm compulsão e elas ficam anos sofrendo com isso. E elas só tomam uma atitude, só tomam uma ação de procurar ajuda quando aquilo está trazendo um prejuízo imenso, uma magnitude gigantesca na vida dela. E muitas vezes esse prejuízo, Thiago, é percebido apenas quando alguém comenta com ela: olha, você está comendo demais, olha, você está jogando demais, olha, você está comprando demais. Então, às vezes, ela tem dificuldade de perceber. E acho que esta é uma característica interessante também.
Que muitas vezes a pessoa possui a compulsão, mas ela também não percebe que está assim, né? Muitas vezes percebe, mas também não nota o dano que está causando, né? Você tem compulsão por alguma coisa? Você acha que você tem compulsão por alguma coisa? Compartilha com a gente aí no comentário. Escreve para nós aí o que você... o que você entende disso, o que você quer saber sobre compulsão. É importante a gente lembrar, por exemplo, que às vezes quando se fala em compulsão, as pessoas já imaginam as pessoas que têm TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E necessariamente não é todo mundo que tem compulsão que tem TOC, não é? Então, não pense que, até no senso comum as pessoas ficam falando, fulano, para com esse TOC, você já viu se a porta do carro está fechada, por que você fica com isso, voltando para isso? Então, na realidade, não faça uma confusão leviana em relação a isso. Nem sempre as pessoas que têm algum tipo de compulsão, elas necessariamente têm TOC. É distinto. Inclusive, o TOC, para quem não sabe, ele virou no DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, ele tem uma nomenclatura especial ali, ele virou uma patologia especial, o TOC, de tamanha complexidade e necessidade de se falar mais sobre isso. Então, é um transtorno importante que a gente não pode aí colocar tudo na mesma panela. Ô, Thiago, e você está falando, eu me lembrei de uma coisa, né? Que, assim, às vezes a gente, né, algumas pessoas também têm uma forma de trabalhar, né? Por exemplo, uma pessoa muito metódica, uma pessoa extremamente organizada, uma pessoa que tem assim, cumpre muito bem os seus deveres, questão de horário, questão de tarefas, muito bem cronometrado, muito bem organizado. De repente chega um fulano para ele e fala assim, você tem toque, você não deixa nada passar, tal. Então eu fico pensando assim, como é que a gente pode diferenciar uma pessoa que tem uma compulsão, no caso, né? No caso nem um toque, mas uma compulsão, ou uma pessoa que é uma pessoa organizada, que é metódica? Até que ponto isso é bom ou ruim também? É uma pessoa metódica, pode ser uma pessoa compulsiva ou é apenas um traço de personalidade? Pode, né? Essa é uma dúvida que eu acho que você também deve ter, já se perguntou em algum momento, mas pode sim, ou também não. Como que a gente sabe quem tem uma compulsão ou não tem? Pelo nível de prejuízo que isso implementa na sua vida. Então, se, por exemplo, você não consegue sair de uma situação conflitiva sem ter que comer, ou se você não consegue jogar sem parar, ou se você não consegue, por exemplo, sei lá, fazer sexo normalmente, você tem que fazer sexo um dia inteiro, uma noite inteira, nunca existe uma possibilidade de você ter uma relação normal de, sei lá, 1 hora e pronto. Não, você tem que ficar a noite inteira sempre, né? Tem que fazer várias vezes. Se a sua parceira não quer, o seu parceiro, você tem que satisfazer. Ou você se satisfaz sozinho, ou você procura outro parceiro. Então é aquela coisa. Aquilo ali, aquela fome precisa ser saciada de qualquer forma, independente do que for. Aquilo ali precisa de uma resposta. Então, você vai comer, você vai jogar, você vai fazer, você vai comprar. Não tem limite no cartão, mas tem mais dinheiro no cartão, mas vai usar o limite. Vai entrar no cheque especial. Depois eu vejo isso. Então, assim, como você sabe se você é um cara perfeccionista, um cara que é metódico, gosta das... Isso não é uma compulsão. Por exemplo, uma vez me perguntaram, mas... E aquelas pessoas que colecionam as coisas, né? Aquele cara coleciona aqueles bonequinhos. Hoje em dia é comum, né? Você coleciona aqueles bonequinhos bem feitos. E aqueles caras colecionam revista. Isso aí é compulsão? Pode ser que sim, pode ser que não. Se ele tiver... Se aquela coleção tomar um tempo absurdo da vida dele, se ele precisar alimentar aquilo... sem freio, se aquilo estiver atrapalhando nas relações sociais, atrapalhando na vida dele, na vida afetiva dele, no trabalho, aí a gente está percebendo que está implementando prejuízo na sua vida. Então, se uma ação que você tem, ela ocasiona prejuízo, chegou a hora de você refletir sobre e até pedir uma ajuda. E nesse caso, Thiago, as pessoas que colecionam algum objeto, alguma coisa como você comentou, né? Ou fazem muito mais para preenchimento, para satisfação pessoal, né? Para
né, se sentir contente do que esse outro lado, né? Como você falou, o que vai diferenciar necessariamente é o prejuízo, mas na verdade eu penso que enquanto a pessoa que coleciona algo está fazendo para se preencher, para completar ali algum sentido que ela possa atribuir de vida para ela, aquelas coisas, o sentido que tem, né, colecionar aqueles objetos, uma pessoa que acaba tendo como recurso a compulsão, acaba fazendo de uma maneira muito desordenada e no final das contas não gera prazer. Gera prazer num primeiro momento, gera prazer momentâneo. Enquanto quem coleciona, por exemplo, obviamente que está sentindo prazer e muita satisfação por estar ali se envolvendo com coisas que gosta. Então, uma característica de alguém que tem uma compulsividade é aquela pessoa que não consegue lidar muito bem com situações de conflito, situações em que tem que a situação que pede mais, né, dela, um comportamento, uma reação, uma certa capacidade de lidar ali com o ocorrido, e aí ela acaba tendo escapes, né? Quantas e quantas vezes a gente já ouviu, né? Pessoas que falam assim, eu estava muito chateado com o meu marido e saí para comprar, eu estava muito chateado com a minha esposa e saí para jogar, né? E não só como uma forma de se distrair, mas como uma forma de buscar a compensação daquele conflito, daquela dificuldade momentânea ali, ou naquela dificuldade situacional de enfrentar, de poder ter uma atitude, uma postura assertiva. Então, olha só a diferença é muito grande. Pessoas que acabam buscando alternativas, subterfúgio, fugas, né? Vai fugindo de uma situação de enfrentamento. Então, a compulsão, ela mais se caracteriza por conta desses traços, né? O que a gente costuma chamar também em TCC, a terapia cognitivo-comportamental, de um ganho secundário. A pessoa que tem o toque, na maioria das vezes a compulsão mesmo, ela tem um ganho secundário, né? Porque se a compulsão ela vem da ansiedade, é uma necessidade que a pessoa tem de conseguir resgatar um tipo de segurança, né? Então, por exemplo, quando ela se frustra em alguma coisa, ela precisa de uma resposta imediata de algo que ela consiga fazer, que seja rápido, prazeroso e efetivo. O que você pode fazer que é rápido, prazeroso e efetivo? Comer é uma das coisas. Comer dá prazer, é rápido e você sente que você realizou aquela função de uma maneira satisfatória. Então, sempre tem um mecanismo compensatório. No tratamento psicológico, a gente ajuda muito o paciente a identificar, a fazer uma avaliação de custo-benefício sobre isso, beleza, você tem um ganho secundário ali, ok, ótimo. Mas qual que vai ser o prejuízo que você vai ter depois? Nos primeiros 5 minutos é ótimo, maravilhoso, né? Você fica bem, você come, sente prazer e depois? Como é que fica? Então a gente vai trabalhando, né, identificando os erros cognitivos para além de potencializar a pessoa a tentar achar uma outra alternativa para a compulsão, para ela tentar lidar com essa ansiedade que ela tem, ela tentar lidar com essa insegurança. Porque a partir do momento que ela consegue não só trabalhar a compulsão, ela também fica apta para trabalhar com essa ansiedade. A gente tem protocolos muito específicos e muito eficazes em relação a isso, né? Então, atualmente, a ciência encontrou maneiras muito assertivas de lidar com a ansiedade. Então, lembre-se, se você sofre com isso, isso tem como você ter uma qualidade de vida muito melhor, né? A gente nunca pode falar, olha, nós prometemos a cura, porque isso não existe. Nenhum profissional pode prometer nada. Se alguém prometer, fuja, que é charlatão. Eu estou querendo te dizer, o que a gente pode promover é uma qualidade de vida melhor, né? A gente pode, claro, vai tudo depender da sua resposta ao tratamento, mas a ciência já conseguiu encontrar formas e maneiras muito específicas, protocolos muito assertivos para lidar com ansiedade, compulsão. Vale a pena conhecer. Tiago, você falou de ganho secundário. Isso, né? Você falou ganho secundário, né? Foi a palavra que você falou. E existe uma outra questão aí que é secundária também, que são os danos secundários. Sabe um exemplo? É esse, ó. A gente, por exemplo, uma pessoa que vive, né, no caso, um problema de compulsão, ela acaba se envolvendo em determinadas determinadas situações, como a gente tem falado aqui, e aí ela acaba tendo um problema, por exemplo, no relacionamento. Ela acaba tendo um problema financeiro,
ela acaba tendo um problema no trabalho, na família. E aí, de repente, quantas e quantas vezes a pessoa chega crente de que ela teve um problema no relacionamento. Não, porque meu esposo, minha esposa, ela não está... a gente não está se entendendo muito bem e tal. Ou lá no trabalho, não, porque eu estou com um problema no colega de trabalho, o meu chefe não está me ajudando com algumas questões como me ajudava antes e tal. E ela não se dá conta, Thiago. Ela não se dá conta, ouvintes, de que às vezes ela está com um problema de compulsão, ou até mesmo qualquer outro problema, mas nesse caso, né, a gente está falando da compulsão. Mas ela está com um problema de compulsão, como, por exemplo, ela joga demais ou ela come demais e está gerando outros tipos de problemas, portanto, os danos secundários, e ela não se dá conta. Então, é importante você perceber o que aquilo também que a gente se empenha muito em descobrir quando as pessoas nos procuram para algum processo de aconselhamento psicológico, de tratamento psicológico. Qual é o real problema que está acontecendo, né? Quais são os danos, mas não só quais são os danos, quais são as situações e os problemas geradores daquele dano. Qual é o problema original, ou quais situações, quais vertentes, quais contextos originais que causaram os danos. E que é muito importante essa relação, né? Falou bem, Pablo. É importante você... Inclusive, uma das vertentes que a gente trabalha na psicoterapia, o quanto que a ação de você ceder a uma compulsão, a você não enxergar vislumbrar outras possibilidades, faz com que você se coloque em situações que não te ajudam, né? Então, por exemplo, você está compulsivo por comida e você todos os dias, quando tem uma situação, você se sente tão angustiado que só melhora essa angústia momentaneamente quando você vai e come uma pizza inteira. Ou aquela coisa, né? A pessoa já comeu, não está com fome, mas ela sente um vazio dentro dela que ela precisa preencher, e ela tem uma crença de que se comer aquilo vai preencher esse vazio que ela se encontra naquele momento. Então vejam, gente, o tratamento para isso, ele não é só, em grande parte dos casos, quando tem uma compulsão severa, nós trabalhamos muito com a parceria, né, do psiquiatra, que ele pode passar alguns medicamentos, desde antidepressivos até regulador de humor. Então, assim, no sentido de que o medicamento reduz sintoma. É importante você lembrar que o medicamento ele não vai resolver sua vida, porque o medicamento não resolve a vida de ninguém nesse sentido. Se você para de tomar o medicamento, possivelmente o problema ele volta. Então, o que acontece? Você tem esse problema por uma forma disfuncional de interpretar as coisas, uma forma disfuncional de lidar com adversidades, e essa forma disfuncional faz com que você acabe compensando na comida ou em outras compulsões. Então, o que a psicoterapia faz? A psicoterapia, ela ensina você a pensar diferente. Ela ensina você a lidar com isso, né? Eu costumo dizer que a TCC, por exemplo, ela é uma psicoterapia de enfrentamento. Então, a gente tem medidas específicas de colocar o paciente na medida do que ele pode, do que ele consegue, porque a nossa ideia é potencializar, não o fracasso, mas a conquista. Então, para isso, a gente passa exercícios onde a gente tem certeza que o paciente vai conseguir, porque a nossa ideia é deixar ele com esperança, ele ter esperança. Então, você aprendendo a lidar com essa situação, até que vai chegar um momento que o remédio ele não tem mais sentido de acontecer. Então, o psiquiatra vai reduzindo muito aos poucos, vai fazendo o chamado desmame do remédio, até que você não vai mais precisar, porque os sintomas que você tinha antes, você consegue controlar com o que você aprendeu na terapia. Então, é importante, mas as pessoas pensam, nossa, eu vou ter que tomar remédio o resto da minha vida. Não, você vai tomar o remédio enquanto você está no tratamento. O tratamento psiquiátrico, como qualquer outro tratamento, você vai se tratar por um tempo, por alguns meses, e depois a ideia é que você nunca mais precise, que fique tudo bem, que você consiga usar as ferramentas que você aprendeu na terapia. Então, não fica sofrendo aí, né? Procura ajuda, tem psicólogo na UBS, tem psicólogo e psiquiatra em clínicas de escola, em faculdade. O que é importante é você fazer algo, né? Ficar sofrendo, eu acho que não vale a pena. E para cada compulsão, um tratamento, né? Então, se a gente fala de uma compulsão alimentar, por exemplo, você tem outros profissionais que auxiliam, não só o médico como o psicólogo, mas sobretudo também, e de extrema importância, um nutricionista, né?
e outras especialidades médicas também, que pode contribuir para entender como é que você está funcionando, né? Endócrino, exatamente, e outras possibilidades, né? Então, é importante, sobretudo, Thiago, saber o que está acontecendo com você. E às vezes, muito mais do que você buscar um diagnóstico com alguém, ainda que isso seja extremamente importante, porque é o diagnóstico que dá o suporte para que a gente saiba o que tem que se fazer, sobretudo, antes de um diagnóstico, né, é buscar uma autopercepção, né? Você falava das ferramentas que existem em psicologia, e essas ferramentas, sobretudo, elas nos ensinam a olhar como nós somos. Essas ferramentas têm essa afinidade de perceber como é que a gente pensa, como é que a gente sente as situações, como é que a gente se comporta, e como é que a gente pode mudar isso, sobretudo, né? Como é que a gente pode gerar pensamentos mais funcionais, como falava o Thiago. E para que isso ocorra, é muito importante a gente se dedicar para o fato de se conhecer, né? Eu não sei, eu tenho a impressão, às vezes, que a gente, ainda que um jogral, né? Às vezes sim, às vezes não, mas em alguns momentos da vida parece que a gente não está muito com a importância que a gente teria que dar, né, sobre o conhecimento, né, o autoconhecimento, sobre como nós somos, como nós pensamos as coisas, como é que a gente interpreta fatos, como é que a gente convive, como é que a gente se relaciona. Então, às vezes, a gente está com um problema como esse da compulsão e a gente nem se dá conta que está sendo uma coisa horrível ou que está sendo uma coisa muito prejudicial, porque a gente tem pouco tempo ou talvez pouco interesse ou pouca informação a respeito da importância que é se conhecer, saber como se faz as coisas, como se está neste mundo, né? Então é muito importante tudo isso, né? Todo esse protocolo que a gente tem falado aqui. Pois é, aproveitando aí, estamos falando que estamos no mês de setembro amarelo, é importante você lembrar que a psicologia ela também é preventiva, né? Ela não é só para quando você está muito mal ou para quando está tudo muito ruim. Psicologia é autoconhecimento, então é importante você lembrar que se você se conhece, você tem maiores ferramentas para lidar e para conseguir ter uma maturidade emocional pontual para manejar os seus problemas de uma forma mais assertiva. Então pense na psicologia como uma ciência preventiva também, não apenas como um momento de tratamento para tal situação. Bom, a gente está chegando pro final, né? Bom, vou deixar aí para vocês, quem quiser fazer comentários aí específicos, a gente responde mais tarde. Lembrando que nosso site www.desenvolvendopersonalidade.com.br. Se você colocar no YouTube Desenvolvendo Personalidade, você vai encontrar o nosso canal, que tem os programas anteriores, estão todos salvos lá. Temos no Instagram a mídia psico_papo, no Facebook Desenvolvendo Personalidade também. E vamos nos despedindo, né, Fábio? Exatamente. Você que está nos acompanhando, você que está pegando essa gravação, saiba que você está ouvindo o programa Psicopapo, aqui na Estação I, cara de rádio, jeito de web. E nós somos do projeto Desenvolvendo Personalidade, porque o seu desenvolvimento é o seu maior recurso, gente. Muito bem, um abraço a todos. Um abraço, obrigado.